Olá pessoal, me chamo Geilson Francis e você está no meu canal Presbítero Geilson Francis, sou presbítero da Assembleia de Deus Vinde e estamos nesse momento começando mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, tá bom? Mas antes eu gostaria aqui de agradecer a todos que estão nesse momento se inscrevendo no canal, dando like. Eu peço que você incentiva você a continuar dando like, incentivando a gente a produzir, certo? Então abençoa este canal, compartilha, aciona os sinos da notificação e vamos continuar trabalhando aí para a nossa querida Escola Bíblica Dominical, tá? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Vinde aqui em Fortaleza, no Ceará, e eu tenho como pastor o meu pastor José Saboia, tá? Vamos iniciar agora a nossa lição de Escola Bíblica Dominical e dessa vez nós vamos estudar a lição de número 12, a Revista dos Jovens, tá? Lição de número 12, Revista dos Jovens, que diz o seguinte: as evidências de um fiel seguidor de Jesus. As evidências de um fiel seguidor de Jesus. Nós estamos estudando a revista que tem como tema Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos, ok? Então vamos dar início à nossa aula. O texto principal diz o seguinte: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, né? Como é que nós percebemos que nós amamos a Deus e amamos os filhos de Deus? Quando nós guardamos os mandamentos, tá? Resumo da lição: o amor é o distintivo de um fiel seguidor de Cristo. Somente em Deus experimentamos a perfeição do amor. Qual é o distintivo, né? O policial civil, ele é identificado pelo seu distintivo, né? Um distintivo, ele é importante, é um símbolo importante, por exemplo, da função da carreira de policial civil. Assim também o amor é um distintivo do cristão, é o que identifica o cristão. 1 João 5, 1 ao 5 diz o seguinte, né? Nosso texto bíblico: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nossa introdução diz: as pessoas precisam ser confrontadas com essa insuperável verdade. Como discípulos de Jesus, nossa vitória sobre o mundo já está declarada. Os fundamentos deste fato são os sacrifícios vicários de Cristo, o qual é responsável pela fé que se desenvolve em cada um de nós. Fundada na graça e na fé, nossa vida se edifica para a glória do Eterno, para que possamos promover o amor que acolhe a todos e seguir os maravilhosos princípios da palavra de Deus, certo? Então, nós estamos aqui falando, né, da verdade insuperável que, como discípulo de Jesus, nós precisamos ter. Primeiro, a nossa identificação, né, que é o amor. Segundo, que nós precisamos vencer o mundo. E vencemos o mundo pela nossa fé, de acordo com o texto bíblico que nós acabamos de ver nesse momento. Então, pelo amor, nós mantemos um relacionamento com Deus e mantemos um relacionamento com o nosso próximo, certo? Essa é a base do cristianismo, né? É a base da fé cristã. É o amor, realmente é o amor. O amor é a base da fé. O amor é o distintivo. O amor é aquilo que nos move enquanto cristãos. É Deus se movendo em nós, porque Deus é amor, como diz o apóstolo Paulo, ok? Então, para poder a gente já introduzirmos esse ponto de número 1,
né, esse tópico de número 1 da nossa querida revista de Escola Bíblica Dominical dos Jovens, eu gostaria de fazer essa leitura de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 13, para a gente já entender o que é o amor na sua essência, né? Então a gente começa a entender que o amor, ele é sublime, é algo sublime no cristianismo, é essencial. Se você fizer qualquer coisa para Deus e não tiver o amor, você está errando, pecando, vacilando, tá? Porque ela é a base, é o sustentáculo de todas as coisas. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se exoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Isso é o amor. Ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. O amor, ele é sofredor, ele espera, ele suporta. O amor nunca falha, o amor nunca acaba, né? Então, quando eu até falando para casais, quando o casal diz, o amor acabou, não. Porque nunca foi o amor de Deus. Porque se fosse o amor de Deus, nunca acabaria. Se esse amor fosse um amor que fosse colocado, introjetado no nosso coração, e esse amor tivesse como base o amor de Deus, esse amor, ele não acaba, ele não falha, né? Ele não acaba. Mas havendo profecias, ele será aniquilado. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, tudo que nós conhecemos é em parte. Não é por inteiro. Não existe inteireza no conhecimento humano. Não dá para poder conhecer tudo, meu querido. E nem mesmo sobre Deus, tá? Diga-se de passagem. Nós não podemos conhecer tudo sobre Deus, porque tudo que nós conhecemos é em parte. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Nós vemos por um espelho em enigma, a gente não consegue entender perfeitamente. Mas então, quando vier aquele que é perfeito, nós veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior destes é o amor. Glória a Deus, meus queridos. Então, esse é o amor, cara, em essência. Viu, meu jovem, meu querido? Esse é um amor de Deus, é um amor que não cessa, é um amor que não falha, é um amor que não desaparece. Mas se houver profecia, vai ser aniquilado. Se houver língua, cessarão. Se houver ciência, ele desaparece. Mas o amor, esse amor de Deus, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo espera. Ele é um amor sofredor, sim. Tá? Então esse é o amor de Deus. Um amor que transforma destinos. No final da sua primeira epístola, João discute a questão do amor a partir de critérios bastante específicos. A relação com o Pai, a relação entre os irmãos e a nossa obediência à palavra. Nossa fé em Cristo é componente fundamental para uma mudança radical em nossa rota de vida. Somente por meio de um coração quebrantado diante do Redentor, podemos experimentar a riqueza das bênçãos da graça divina. É urgente
que voltemos a valorizar o ensino a respeito do novo nascimento, das maravilhosas transformações que uma vida dedicada ao Cordeiro de Deus promove no interior de um discípulo, tá? Eu acho muito importante a gente estar discutindo isso, o novo nascimento, e entender quem é que provoca esse novo nascimento nas pessoas. Quem é que faz o homem se arrepender? Quem é que convence o homem do pecado e do castigo e do juízo a não mais utilizar o seu comportamento antigo no pecado para poder agora utilizar um comportamento novo, aprendido em Deus? Porque a gente precisa entender, para poder a gente começar também a, entendendo isso, pregar o evangelho da maneira correta. Pregar o evangelho da maneira certa. Usar o evangelho para vermos o arrependimento, mas esse arrependimento da maneira certa. A gente vê Deus operando na vida das pessoas, mas da maneira correta. Ou seja, o pecado ele é solucionado através do Espírito Santo na vida das pessoas, através da pregação do evangelho. A pregação me cabe, mas a transformação não. Dizer como é que essa transformação vai ser, não, porque essa aí é a parte do Espírito Santo, não é a minha parte. A minha parte é pregar o evangelho e ficar observando aquilo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, ele vai fazer na vida das pessoas. E o novo nascimento, antes de tudo, ele é algo espiritual e sobrenatural que não depende do homem. O arrependimento, a regeneração, a justificação é algo que só vem de Deus. E a parte que cabe à igreja é pregar o evangelho a toda criatura, certo? Então essa é a parte da igreja. Quem ama a Deus não pode viver na prática premeditada e deliberada do pecado, por mais absurdo que seja. Na atualidade temos visto uma versão de um falso cristianismo que normaliza tudo, ou mal. Milhões de pessoas enganadas, acreditando que é possível servir a Cristo aos domingos à noite e passar a semana em promiscuidade, pecando, fazendo maldade, trapaceando, passando por cima dos outros, agredindo as pessoas com palavras, seja fisicamente ou com palavras. É tempo de sermos proclamadores do evangelho que liberta, da palavra que transforma e da graça que nos reconfigura a imagem e semelhança de Deus, tá? Então, gente, quem ama o Filho de Deus? Quem é que ama os filhos de Deus? Só existe amor entre nós e o próximo se houver amor ao Altíssimo. E só há amor ao Altíssimo, segundo o texto bíblico de João, só há amor ao Altíssimo se eu amar o meu próximo. Amar o próximo é algo mais visível e que prova que eu amo a Deus. Amar o próximo é algo mais visível, é algo mais palpável, gente. É por isso que João diz, olha, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você está mentindo. Porque amar o próximo é algo mais... amar o próximo é algo mais palpável, mais concreto, objetivo que possa existir. Amar o próximo. Aí se eu amo o próximo, aí, meu amigo, as pessoas vão ver que eu amo o próximo e vai ser a prova de que eu amo a Deus. E o inverso, eu só amo o próximo se eu amar a Deus. Mas como é que eu vou provar? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou perceber que eu amo o meu próximo? Ou que eu amo a Deus, melhor dizendo, se eu não amo o meu próximo? Era isso que João estava debatendo na sua época, certo? Quem ama os filhos de Deus é quem ama os filhos de Deus é quem ama Deus. E quem é que ama Deus? É quem ama os filhos de Deus. Tá? Então toda forma de amor apartada de Deus não passa de manipulação emocional, engano sentimental. O cristianismo é uma opção radical pela solidariedade, generosidade e serviço ao próximo. Perfeito! Se nós entendermos isso, não maltrataríamos o nosso próximo, né? Aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré são necessariamente promotores de uma sociedade pautada no amor, na compaixão e no respeito ao próximo. Olha aí, promotores, aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus,
são promotores de uma sociedade pautada no amor, na compaixão e no respeito, acima de tudo, no respeito ao próximo. Que maravilha, né? Vamos pôr em prática, né, gente? Vamos pôr em prática, né? Não é só falar não, tá? O que significa amar a Deus, então? Conforme o escritor sagrado afirma, o amor eterno se materializa numa tomada de postura pública em obediência às escrituras. Então, amar a Deus, obedecer os mandamentos, e eu comprovo este amor, este relacionamento vertical, através do amor que eu tenho com o meu relacionamento horizontal, que é o meu próximo. Então, nos nossos dias, existem muitas pessoas que gastam horas e horas polemizando sobre supostas questões bíblicas. Contudo, estes mesmos demonstram não ter nenhuma inclinação pessoal para a obediência aos princípios mais elementares das Escrituras. Ok? Próximo ponto, próximo tópico, as bases do novo nascimento. Quais são a base do novo nascimento, tá? Nós temos aqui a regeneração. Mas eu posso colocar como base mesmo o arrependimento, que é gerado pelo Espírito Santo. Quando eu falo de arrependimento, quando eu falo do Espírito Santo, quando eu falo de arrependimento, eu falo de um ato, de uma graça, de uma ação sobrenatural, efetuada pelo Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, para sermos regenerado, a gente vai falar de regeneração, mas para sermos regenerados, primeiro eu preciso passar pelo caminho do arrependimento e da justificação e da santificação em Cristo por meio do Espírito Santo, que vai passar a trabalhar na minha vida de uma maneira maravilhosa. Então eu peguei aqui alguns textos para a gente poder entender essa questão do arrependimento. Jesus lhe respondeu, Lucas 5, 31 a 32, não são são os que têm saúde, que precisam do médico, não é quem tem saúde, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas chamar os pecadores para o arrependimento. Então Jesus está dizendo, eu chamei os pecadores para passarem pelo arrependimento. Eu não preciso, os sãos, você que está se sentindo santo demais, você que está se sentindo santo demais, meu filho, você não precisa de Jesus, tá? Você não precisa. Você que não precisa se passar por, não precisa de justificação porque você acha que não tem mais pecados. Você não precisa mais de Jesus. Mas se você é um pequeno servo de Deus aí, você é uma pessoa que está sentindo o peso que o pecado ele está impondo sobre você e sabe que você está sofrendo por causa desse comportamento pecaminoso, eu quero dizer para você que Jesus, ele veio à terra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para você, tá, meu querido? É para você a vida eterna, é para você o arrependimento, é para você que se sente pecador. Eu me sinto pecador sempre. Uma das minhas orações, uma das coisas que eu peço e oro ao Senhor é dizer, Senhor, que eu nunca me sinta perfeito. Eu não quero. Porque na medida que eu me sentir perfeito, provavelmente cairei no pecado de dizer que não preciso mais do sacrifício de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu prefiro me sentir pecador enquanto viver neste mundo e ficar debaixo dos teus pés, assim como aquela mulher, como Maria, irmã de Lázaro, foi aos pés de Jesus pranteando porque recebeu um grande perdão de seus pecados e derramou um vaso de alabastro, né? Derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus para poder celebrar o arrependimento e o perdão de seus pecados. Que maravilha, gente! Tá? Lucas 15, 10 diz o seguinte, eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Para a gente concluir, Atos dos Apóstolos 17, 30, 31 diz, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância que nós temos hoje no pecado, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam,
pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Qual é o homem que ele designou? Jesus. E deu provas disso. Lembre-se que ele está falando aqui para os atenienses, tá? Depois você lê o texto todinho lá de Atos, capítulo de número 17. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando este homem que ele designou, ressuscitando dos mortos. Amém? Então, arrependimento é o primeiro passo, é o caminho para a regeneração. E depois vem a regeneração. E aqui eu trouxe alguns versículos para a gente poder analisar a regeneração. Tito 3,5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não que eu tenha praticado, olha aí, você se sentir como pecador sempre, tá? Não que eu tenha praticado atos de justiça, mas foi pela misericórdia. João 3, 6, 8 diz: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te dizer ou ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos no Espírito. Então é necessário nascer de novo, né? E 1 João 3,9, novo nascimento é regeneração. Regeneração que é algo sobrenatural, tá? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não pratica pecado, porque somente de Deus, a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Aí João ele diz depois, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Ou seja, não pecar é quase que impossível para um ser humano falho, pecador que nem nós. Mas a gente não vive na prática do pecado, praticando deliberadamente o pecado. Nós não vivemos assim, mas nós caímos, escorregamos, pecamos, tá? E é para isso que João ele diz: nós temos um advogado junto ao Pai para estar julgando, nos ajudando nas nossas causas, né? Então esse é Jesus de Nazaré. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, quem vive na regeneração, foi regenerado, vive praticando e vivendo coisas novas. Que maravilha, né? Então, depois que nós vimos o caminho para a regeneração e o arrependimento, né? Falando do arrependimento e falamos agora de regeneração, agora vamos para o nosso comentário da Escola Bíblica, né? O comentarista. Não existe cristianismo sem transformação. Muitos em nossos dias apregam uma mensagem adocicada, na qual os indivíduos são convidados a permanecer da mesma forma que estão, sem confrontarem seus pecados. Estes até podem fazer muito sucesso, lotarem templos, contudo jamais serão dignos representantes de Cristo. O Evangelho registra de maneira tão sublime e marcante que aqueles que são de Cristo não vivem mais no pecado, não vivem na prática do pecado. O escrito de 1 João 5,4 nos lembra que a condição espiritual daquele que nasceu de novo é a vitória sobre as fortalezas das trevas. Atentemos, entretanto, para a verdade do texto, que é muito clara, afirmando que nossa vitória é sobre o mundo, as estruturas infernais que ditam a rota de nossa sociedade. Deus não nos deu uma condição de uma imunidade com relação às doenças, infortúnios, catástrofes naturais e crises pessoais. Somos salvos para enfrentar o mundo e, mesmo sabendo de todas as oposições, o Eterno nos conforta com a promessa de estar sempre conosco, né? Então, gente, muitos pregam o evangelho adocicado, não confronta o pecado, né? Mas a gente precisa entender também que não é só o confronto do pecado que vai fazer uma pessoa ser transformada, tá? Não é só um esforço pessoal de abandonar o pecado que vai fazer dessa pessoa uma pessoa santa.
É o poder transformador que penetra no coração do ser humano através das Escrituras e faz com que ela possa mudar o seu comportamento, né? Ser regenerada, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, para isso, tem que ter uma ação, tem que ter o esforço, mas principalmente, porque todo esforço humano não é válido, não será válido, se não houver a revelação especial ou o poder transformador do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Beleza? Põe bola para frente. A fé como fundamento de nossa peregrinação espiritual. Como humanos frágeis, filhas e filhos de Adão, qualquer confronto entre nós e os demônios, as entidades diabólicas que operam nesse mundo é desleal. É óbvio. Eles, como seres espirituais, podem tudo muito mais rápido e melhor do que nós. Diante dessa disparidade de força e poder, por que deveríamos continuar lutando? Porque nós cremos na constante intervenção celeste em nosso favor. Somos visitados diariamente pela mão invisível do Altíssimo, com livramentos, porta aberta, bênçãos imateriais, tudo nos acolhe, defende e nos abençoa. Não somos guiados por fatos. Nossa fé nos faz andar nos caminhos de vitória do Senhor. Beleza? Ótimo. Para frente. A vitória sobre o mundo só é possível através da fidelidade ao Senhor. É a fé, né? O texto bíblico que a gente leu diz que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Está onde, Geilson? 1 João 5, 1 a 4. Nós lemos, né? A parte final diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Então é a nossa fé que produz a vitória no mundo, ao sistema do mundo, à carnalidade, né? A nossa vitória sobre a nosso próprio eu. Tudo advém da fé e da promessa da vida eterna que o Senhor Jesus nos prometeu e desse relacionamento que nós temos com Jesus, tá? Então vamos para a parte final. O que é a vida eterna? Essa pergunta eu quero responder logo de cara antes de entrar no comentário da revista. O que é a vida eterna? Para responder, passa-se a analisar alguns versículos bíblicos. Então vem comigo, vem comigo aqui analisar alguns versículos. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a base da vida eterna é o amor de Deus. A vida eterna veio pelo amor de Deus, porque Deus não quer que ninguém pereça, mas que tenha a vida eterna. E para isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a vida eterna é um dom do Espírito. É um dom de Deus, melhor dizendo. É um dom de Deus. 1 João 5:11-13 diz: este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu. Por isso que o comentarista vai dizer que a vida eterna é um relacionamento, porque a vida eterna está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Vocês têm a vida eterna porque vocês têm o Filho, vocês têm um relacionamento com o Filho. João 17,3 diz: e esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? Que conheçam o único Deus verdadeiro, que te conheçam como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Relacionamento, conhecimento. Então a vida eterna é um conhecimento que requer não só um conhecimento intelectual, mas um relacionamento. Conhecimento relacional. Romanos 2,7 diz: ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então a vida eterna é para quem persiste em fazer o bem. A vida eterna é para quem persiste em fazer o bem. João 6,68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? A vida eterna está contigo. A vida eterna está nas tuas palavras. Nós não temos para onde ir. Gálatas 6, 7 e 8 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso colherá. Quem semeia na carne colherá a destruição, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então,
quem semeia no Espírito tem a vida eterna. Então a vida eterna é para quem semeia no Espírito. Nós vemos vários textos bíblicos, né, Jesus mostrando isso, né, naquela passagem de Marta e Maria, naquela passagem logo após a multiplicação dos pães e do peixe, quando o povo vai atrás de Jesus por causa da multiplicação dos pães e não por causa da comida espiritual que o Senhor estava dando para eles. Então mostra exatamente que é buscando o Espírito que nós vamos colher a vida eterna. Nada desse mundo, irmão. Tudo é da carne. Política, eu tenho batido nisso porque eu vejo muita gente achando que a gente pode implantar o reino de Deus por meio da política. Não, e política é coisa da carne. Quando eu digo da carne, é coisa deste mundo. É humana, é governo humano. Mas nós vamos ter um governo de Deus, governo divino, governo de Jesus, que é através da vida eterna que nós vamos alcançar por meio do relacionamento com Cristo e de uma vida espiritual. De fazer o bem, de estar se relacionando com Jesus, certo? Lucas 10, 25 a 28 diz: "Em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei?" Jesus respondeu: "Como você lê?" E ele respondeu: "Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo." Aí Jesus disse: "Ótimo! Você está corretíssimo. Faça isso e você vai viver." Então, amar a Deus e amar o próximo. Então, a vida eterna está relacionado a serviço, a fazer o bem. Fazer o bem. Está no relacionamento. Fazer o bem é se relacionar. Eu vou mostrar para você outro versículo que prova isso. Que se relacionar com Jesus não é um relacionamento simplesmente de estar na igreja, de estar orando, de estar jejuando, porque a gente sempre associa o relacionamento espiritual com práticas religiosas. Mas eu vou mostrar para você que tipo de relacionamento é esse. Tá aqui, Mateus 25, 31 a 46. Esse é o relacionamento, é fazer o bem, é se relacionar com Jesus. E Jesus mostra isso perfeitamente, claramente. Espero que você esteja comigo e comprove com o seu próprio conhecimento, lendo comigo e participando dessa aula. Não estou aqui inventando. Tá? Diz assim, ó: "E quando o Filho do Homem vier à sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deste comer, tive sede e vocês me deste beber, era estrangeiro e vocês me hospedaram, tive nu e vocês me vestiram, adoeci e vocês me visitaram, estive preso e vocês foram me ver. Então justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te veste? E o Senhor vai responder: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequenininhos irmãos, a mim me fizestes. Tá? E continua: então dirá aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estive estrangeiro e vocês não me recolheste, eu estive nu e vocês não me vestiram, eu estive enfermo e vocês não foram me ver, ou não foram me visitar, né? E eu estive na prisão e vocês não foram me visitar. Então eles lhe dirão, responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo e na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizeram, não fizestes a mim. O relacionamento. Então, quando eu ajudo o meu próximo, quando eu estou perto do meu próximo, quando eu faço o bem, estou me relacionando com Jesus. Essa é a conclusão. Espero que você tenha chegado até aqui para ouvir isso. E irão estes, ou seja, os que não tiveram relacionamento com Jesus, vão para o tormento eterno. E os justos que tiveram relacionamento com Jesus, para a vida eterna. Como é que eu tenho um relacionamento com Jesus? Não é só orando, jejuando, não, gente. Mas é ajudando a quem precisa, o irmão pequeno, as pessoas que estão caídas à beira do caminho. É isso que é se relacionar com Jesus, tá?
Então, uma fé que nos capacita a crer naquilo que é de Deus. O escritor de 1 João 5 diz: os discípulos de Cristo não têm qualquer dúvida com relação ao testemunho da deidade da encarnação de Jesus. A existência de Cristo em carne e osso é algo indubitável, tanto para aquela perseguida igreja, como para nós ainda hoje. A tentativa de descredibilizar o sacrifício de Jesus sempre foi uma tentativa do inferno de conduzir e fragilizar a fé da salvação. Porém, João declara que os que foram alcançados pela graça não têm qualquer dúvida. Em seus corações brilha o testemunho da certeza de que o Redentor veio. A salvação é um fato. E o céu é uma pujante esperança, beleza? Então, nós cremos. Não é loucura da nossa parte, é fé. Nós cremos no Filho de Deus e nas suas promessas e carregamos em nosso coração a certeza de que Ele vai nos buscar e de que nós iremos morar com Ele, de que temos a vida eterna, que essa é uma promessa. Né? O Senhor falou lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eis que voltarei novamente, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então recebe essa promessa de Deus no seu coração, em nome de Jesus. A vida eterna não é um lugar, mas um relacionamento. Já falei muito disso, né? Jesus, a vida eterna é ter um relacionamento com Jesus, e ter relacionamento com Jesus é você se relacionar com a sua palavra, se relacionar com o seu próximo. É você ajudar e servir. Quando você faz isso, você está ajudando a Jesus, você está se relacionando com Jesus, tá? Então, pessoas superficiais que não conhecem a grandeza da obra da revelação da Bíblia tendem a ter algumas dúvidas muito banais em relação à vida no céu. Onde vamos morar, como será a hospedagem, a alimentação, o que vamos fazer durante uma eternidade. A vida eterna é um relacionamento com a pessoa bendita de Jesus. E aqui ele acerta na mosca, né? Não haverá tédio no céu, porque sempre estaremos em contínua comunhão com Cristo, sendo Ele a sabedoria divina encarnada. Então não precisa saber de detalhes, irmão. Saber dos sexos dos anjos? Não, irmão. Pelo amor de Deus. Não precisamos saber de detalhes sobre o céu. A gente não sabe nem quando é que Jesus vai voltar, nem ele mesmo dizia, nem ele sabia, né? Não, o filho sabe, só o pai está no céu. Então nós não vamos saber de tudo. Não adianta. Basta a gente saber do que está escrito nas Escrituras Sagradas, tá bom? Então a vida eterna é manter um relacionamento verdadeiro com o Mestre a tal ponto de que isto nos seja suficiente. Dele vem a vida eterna e nele está a vida eterna. A vida eterna, ou a vida de verdade, está em Jesus. Multidões e multidões apenas sobrevivem em nossas gerações. Bilhões de pessoas que vivem na ignorância de Deus, idolatrando prazeres, riquezas e poderes. Elas têm empregados, mas não têm amigos. Possuem dinheiro, contudo não possuem riqueza espiritual alguma. Desde sua origem, a fé em Cristo foi uma proposta de vida, um chamado a um modelo alternativo de existência. Pois se Roma era um império de poder e o mundo um governo de morte, a crença em Jesus é a esperança da ressurreição. Então fica firme, jovem, nessa palavra, nessa promessa, nessa bênção. Espero que essa aula seja uma bênção para a sua vida, tá? Para a gente concluir, enquanto as pessoas tiverem a expectativa de que no céu terão tudo o que querem, elas ainda estarão muito distantes de Deus. O céu não é um shopping, onde você tem um cartão de crédito em limite e compra o que quiser. O reino é Cristo. E é apenas estar com Ele que importa e nada mais. Que maravilha! Que aula sensacional, né? Maravilha! A gente concluiu com essa conclusão que foi tremenda. Certo? A gente precisa só estar com Jesus. A gente precisa só se relacionar com Ele da forma como a aula transcorreu. Você vai assistir aí. Tá? Então, não se preocupe com depois, o que vai acontecer no céu. Se preocupe só em manter seu relacionamento com Jesus nesse mundo e manter a sua fé. Porque esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé.
Tá? Quero aqui desde já agradecer, mais uma vez pedir que você se inscreva no canal, que você dê o like, que você acione o sino das notificações e que você compartilhe esse canal, compartilhe esses vídeos com mais pessoas, porque o intuito, o propósito desse canal é abençoar a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, um beijo no coração e até a próxima aula, se Deus quiser.